Olá, turma de antenas e propagação. Hoje a gente vai falar um pouquinho de alguns elementos atmosféricos. A gente já viu alguma coisa disso bem no início da parte de radiopropagação, mas hoje a gente vai detalhar um pouquinho alguns elementos que são importantes a gente levar em conta, especialmente se a gente está trabalhando em mais altas frequências. Então eu chamei a aula de elementos atmosféricos, enfoque em atenuação por chuvas, que de fato é o que a gente vai enfatizar aqui na aula, mas antes de entrar especificamente na chuva, a gente vai ver alguns outros elementos que são bastante relevantes também. Então vamos lá, vamos começar. Então, olha, primeiro ponto muito importante. O que é essa alta frequência que eu estou dizendo? Tem um valor para isso? Tipicamente a gente encontra na literatura, em livros, em artigos, pesquisadores que fizeram medições ao longo de muitos anos a respeito da influência desses elementos da atmosfera na radiopropagação. É muito comum a gente ver esse valor de 10 GHz como sendo aí uma fronteira interessante que diz para a gente que, olha, de 10 GHz para cima, presta-se muita atenção a esses elementos que basicamente são chuvas, vapor d'água, atenuação por alguns gases específicos, nevoeiro já sendo afetando a radiopropagação em frequências até mais altas do que 10 GHz. Agora, uma coisa interessante, a gente vê muito na literatura mundial esse número 10 GHz, mas quando a gente vai para climas como o brasileiro, clima tropical, clima equatorial, com o regime de chuvas que a gente tem, e aí eu já estou falando mais de chuvas, a gente costuma ver na literatura de pesquisadores que fizeram trabalhos em cima do nosso clima, não o valor 10 GHz, mas um valor um pouco mais baixo, e aí tipicamente um valor que surge é o de 8 GHz, que já mostra para a gente como é que o nosso clima ele é tão peculiar que o restante do mundo considera a partir de 10 GB como importante de ser levado em conta na radiopropagação, a gente precisa ter atenção já em frequências mais baixas, ali na ordem de 8 GHz. Isso é particularmente atenuação por chuva. Tá? Então, olha, o que seriam esses elementos aí interessantes? Atenuação por chuva, tá? Que tem essa variação de 10 GB para 8 GB no nosso tipo de clima. Absorção por oxigênio e vapor d'água. Isso daí já é em frequências muito específicas que a gente vai ver num gráfico já já. E absorção por nevoeiro. O nevoeiro, bom, no caso de clima brasileiro, ele acontece em algumas regiões, em algumas épocas, e por serem gotículas muito pequenas, vai afetar frequências muito elevadas, que têm um comprimento de onda muito pequeno. Tá? Tipicamente são frequências mais altas do que, bem mais altas do que isso daqui. Tá? Então essa figura ela é bem interessante, a gente vê em alguma literatura clássica a respeito de efeito da atmosfera na radiopropagação, essa figurinha aí ela é encontrada. Então variação de frequência já na faixa de gigahertz, aqui no eixo horizontal, e qual seria a atenuação específica? Atenuação específica, tipicamente para a gente em radioenlace, a gente está falando em dB por quilômetro. Então, para cada frequência, quanto que determinados elementos da atmosfera, e cada elemento está sendo representado por um desses gráficos, o quanto que ele vai impor de perda em dB por quilômetro. É o que a gente chama de atenuação específica. Tá? Então, vejam só que esses três gráficos que são verdes é a atenuação por chuva, para três regimes distintos. E o que eu estou chamando de regime, né, a taxa de chuva, em milímetro por hora. Então, quantos milímetros de chuva caiu por unidade de tempo, que tipicamente é hora para a gente, tanto em meteorologia como para a gente aqui em radiopropagação, milímetro por hora. Quanto mais alto, né, mais de milímetro caiu por unidade de tempo,
Isso dá a ideia da intensidade da chuva, quão mais intensa ela foi. Então tem 3 regimes aqui, 0,25, isso é uma chuvinha bem fraca. Então olha onde é que ela começa a ter relevância, tá? Isso daqui já estou em mais do que 20 GHz aqui, e vai subindo, subindo. Ela tem um ponto, isso é clássico, de saturação, em que o comprimento de onda em relação ao tamanho da gotícula de água, ele vai ficando menor, 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 conforme eu vou aumentando a frequência, mas tem um ponto aqui em que isso não faz com que a atenuação esteja necessariamente aumentando. Tá? Então ele fica da ordem de grandeza da gota d'água, ele vai ficando pequeno, cada vez menor esse comprimento de onda, e isso não vai fisicamente se traduzindo num aumento de perda. Tem aqui um valor de frequência em que essa coisa satura. Tá? Aí a gente vai para 25 milímetros por hora, é uma chuva razoável. Reparem como já começa a ser importante para frequências mais baixas, antes de 10 GHz, tá? Você está aqui abaixo de 5 GHz. Tá? Mas quando eu digo importante, em termos, né? Porque olha só, olha o valor de atenuação que está dando. São atenuações ainda baixas. Tá? A gente diz que vai ser mais relevante de fato acima daqueles valores que eu mostrei lá no slide anterior, 10 GHz, 8 GHz, que é quando começa a dar uma atenuação específica, que se eu andar alguns quilômetros dentro daquilo ali, numa condição desse tipo, eu posso ter perdas significativas. Tá? E aí um caso extremo, essa curva verde, 150 milímetros por hora, isso é um temporal, é uma tempestade muito grande, e aí a gente vê que lá em 10, né, em torno ali de 10 GHz, eu puxo aqui, ó, eu vou ter atenuação específica entre 2 e 5 dB por quilômetro. Imagina cada quilômetro desse enlace eu estou atenuando ali 3, 4 dB. Isso é muito significativo, muito grande, muito importante mesmo. Tá? Então isso foi chuva. Tá? Agora a gente pode dar uma olhada, nevoeiro, essa curva azul escuro aqui. Ó. O nevoeiro só vai ser muito significativo, só vai atingir valores de atenuação específica muito significativos para frequências extremamente elevadas, de muitas dezenas de gigahertz. Tá? Então daí a importância do nevoeiro em casos muito específicos. Eu preciso estar em frequência muito alta e andando por um comprimento muito grande ao longo daquele nevoeiro ali. Tá? São situações mais atípicas de acontecerem. E aqui esse vermelho é um gráfico muito interessante. Reparem que ele tem um comportamento totalmente distinto dos outros. Né? Ele é meio mal comportado se comparado aos outros. É um gráfico em que a gente observa picos de atenuação, que são 2 picos muito conhecidos para a gente em radiopropagação. Existem picos do vapor d'água, representado aqui como H2O, reparem que existem alguns picos, e os picos do oxigênio, pico de O2. Para as faixas que a gente usa atualmente em radiopropagação, existe um pico de atenuação por vapor d'água muito importante, que é esse daqui, em torno de 23 GHz aproximadamente, uma frequência que ali a gente trabalha no entorno dela e até mesmo em cima dela, com uma certa frequência, uma faixa bastante usada em enlaces de micro-ondas, faixa ali dos 23 GHz. Reparem que há um pico de absorção por água. Isso é da característica de interação da molécula de água, né, quando excitada nessa faixa de frequência, tá, então produz pico. E no caso do oxigênio, o pico muito relevante é esse daqui, que está ali por volta de 60 GHz. Também é muito importante. Então, quem vai projetar enlace nessas faixas sabe que tem ali 2 picos de absorção muito relevantes. No caso do oxigênio, vejam só como é que é uma atenuação específica muito importante, muito alta. Então, são 2 frequências
para as quais o projetista precisa prestar bastante atenção. Tá? E aqui mais acima já são frequências extremamente elevadas, a gente não tem usado essas faixas de frequências em enlaces de radiofrequência, tá? De maneira que esses dois picos aqui, vapor d'água e oxigênio, são muito relevantes para a gente em radiopropagação. Bom, daqui para frente, nesse vídeo, a gente vai tratar basicamente de atenuação por chuva. Tá? Então tá lá, importante para frequências superiores a 10 GHz, mas com aquela observação de que para climas como o nosso brasileiro, tropical, equatorial, com muita relevância, tanto a dinâmica da chuva, né, a maneira como a chuva acontece, como é que ela começa, como é que ela termina, chuvas que muitas vezes têm um início muito brusco. Né? Quem está assistindo esse vídeo sabe disso, como é que é o nosso regime de chuva. Às vezes a gente está com o céu nublado e a gente percebe que vai chover e chega aquela chuva muito intensa, muito rapidamente. Não uma chuva que vai começando de leve. Assim como ela pode terminar de maneira muito abrupta também. Então isso diz respeito à dinâmica da chuva, muito estudada em radiopropagação acima dessas frequências. Então não apenas a dinâmica, como a própria intensidade a que ela chega, aquele milímetro por hora lá. Se eu tenho só a informação do milímetro por hora, eu sei a respeito de intensidade. Mas a dinâmica, que não está expressa na informação do milímetro por hora, que seria aquela derivada, né, se ela está começando rápido ou lento, ela é muito importante para algumas tomadas de decisão de projeto. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Então, olha, uma primeira informação que a gente tem a respeito de chuva, e aqui eu trouxe para 4 localidades do Brasil que têm regimes de chuva distintos ao longo do ano. Uma primeira informação que a gente tem é o quanto que chove em milímetro. Não estou nem falando de taxa de chuva, estou falando de quantidade de chuva. Tá? Então aqui é uma média ao longo de 30 anos, tá? Essa média aí acumulativa de chuva em milímetro, ao longo dos 12 meses do ano, para essas localidades aqui. Tá? Então, para cada mês, repara que eu tenho 4 gráficos de barra, cada um é uma localidade dessa. Então percebam que, dependendo da localidade, essa distribuição aí de acumulado de milímetro de chuva é diferente, né? Varia com os meses também do ano. Isso mostra para a gente o seguinte, num país como o Brasil, que a gente tem climas muito distintos de acordo com a região em que a gente vive, é muito importante fazer esse estudo do comportamento da chuva e como é que ele vai impactar lá na radiopropagação. Isso aqui é um gráfico extraído de um estudo meteorológico, com até objetivos distintos da gente em radiopropagação. Mas a gente precisa ir lá nas informações de meteorologia e buscar algumas que são interessantes para a gente. O que eu já falei aqui, a gente ainda vai ver um pouco mais adiante nesse vídeo, é que essa informação de milímetro, que chove tipicamente numa localidade, ela é importante para a gente, mas não é a informação mais importante não. Para a gente, a taxa de chuva milímetro por hora é que é mais importante. Então, mais importante do que eu saber que em maio choveu muito nessa localidade aqui, em milímetro, mais importante do que isso é eu saber como é que é essa taxa, como é que chove ali. É uma chuva que ela é distribuída de maneira muito perene ali ao longo dos dias, ou não, existem alguns poucos dias em que choveu praticamente essa quantidade toda, ou seja, de maneira muito intensa. Para a gente é muito mais relevante saber isso. E aqui uma informação muito interessante para a gente a respeito do formato típico da gota de chuva. Uma gota de chuva, primeiro, a forma dela varia um pouco de acordo com a altitude. Para alturas típicas, em que vai ser importante para a gente
obter esse efeito da chuva nos enlaces de radiopropagação, a gota de chuva ela vai ter um formato muito similar a isso daqui, ó, a isso daqui também. Ela começa de uma maneira um pouco mais arredondada, ela vai caindo ao longo da atmosfera, e por efeito da resistência do ar, aquela força ali apontando para cima, ela começa a se achatar um pouco. E no que ela vai se achatando, imaginem que ela pegar isso daqui e levar isso para um extremo, ela vai ficando cada vez mais achatada, com um comprimento na horizontal maior do que o comprimento na vertical. No limite, por atuação dessa força de resistência do ar, pode ser que ela chegue a se partir em duas novas gotas que vão continuar caindo, sofrendo cada uma esse mesmo efeito. De maneira que já se estudou que para alturas típicas, em que aquela célula de chuva, né, aquele volume onde está acontecendo a chuva, é mais importante para as telecomunicações, ela vai estar num formato que é um formato desse jeito aqui, que leva um nome de esferoide, já que ela lembra de alguma forma uma esfera, a origem dela é uma esfera, mas é um esferoide oblato, de achatamento. Tá? Então esse é o nome que ela leva, a gota de chuva, e ela é estudada em radiopropagação como tal, como um esferoide oblato. Isso tem alguns impactos. Tá? Um impacto muito importante é o seguinte: chuva, em geral, não afeta da mesma maneira enlaces em polarização vertical e enlaces em polarização horizontal. Deem um pause aí e reflitam um pouco para esse formato aqui, se isso aqui está afetando mais uma onda cujo campo elétrico está polarizado na vertical, que vai, portanto, atravessar essa gota, aquele grande volume com muitas gotas, que em média tem esse formato aqui. Vai, portanto, ser mais afetado uma onda com um campo polarizado na vertical ou polarizado na horizontal, carregando energia, tá, aqui na vertical ou na horizontal. Bom, então se você deu esse pause aí, deu uma refletida ou não, o que eu posso dizer é o seguinte: tem mais volume aqui para atenuar aquele campo distribuído na horizontal do que na vertical. Portanto, tipicamente, polarizações horizontais serão mais afetadas por chuva do que polarizações verticais. Isso é algo que está na cabeça do projetista. Se ele sabe que está fazendo um enlace numa localidade com elevado regime de chuva, chuva ali é crítico, o enlace dele está acima de 8, 10 GHz, e ele tem a opção de, naquela faixa, está liberado para ele escolher polarização vertical ou horizontal, tipicamente ele vai escolher vertical, para melhorar a margem de potência daquele enlace dele. Tá? E tem uma questão da despolarização também. Uma onda incidindo numa superfície que não tem essa simetria circular, ela é achatada num determinado eixo, a energia que emerge do outro lado dessa gotícula, ou melhor, desse volume de gotículas, ela vai ter dado um giro, um certo giro de polarização. Pode ser uma coisa pouca, mas terá girado. Lembra quando a gente falou daquele do PLF, né, daquele fator de perda por polarização, que lá no receptor eu quero colocar minha antena na mesma polarização da transmissora, esse é o caso ideal. Imagine agora essa complicação imposta pelo canal de radiopropagação. Mesmo que eu tenha feito isso, pode ser que a onda chegue lá com um determinado giro, se ela passou por uma célula de chuva ao longo desse percurso. Agora, muitas vezes não será um giro assim tão impactante, mas é um giro, o que faz com que haja uma projeção agora desse campo naquele sentido de interesse, o sentido em que está a receptora. Não é mais toda a energia que será acoplada, agora é uma certa projeção. Uma parte será perdida, porque houve esse giro.
Então, chuva impõe muita despolarização também, além de atenuação. Embora o efeito de atenuação acabe sendo o efeito que tipicamente é o efeito mais relevante para a gente, em termos de fazer o cálculo ali de orçamento de potência daquele enlace, o link budget daquele enlace ali. Uma outra coisa que eu já ia esquecendo, está escrito aqui gotas em um túnel de vento, que está simulando o efeito da atmosfera, versus modelo. Existe aqui no entorno dessa gota uma linha, essa linha é uma modelagem que está sendo feita. Então existem modelos, isso é tão importante que existem modelos para fazer a predição da forma dessa gotícula. Então repare aqui o modelo que muito adequadamente ele está descrevendo o formato da gota. Aqui já é um gráfico que já é mais interessante do que meramente aquela análise de milímetro de chuva. Aqui a gente já está falando de uma distribuição cumulativa complementar, que lá na probabilidade a gente chama de CCDF, tá? Da taxa de chuva. Como é que é a análise disso daqui? Uma análise bem interessante. Na vertical, eu tenho a taxa de chuva excedida, tá? Em milímetro por hora. A gente já vai entender o que é esse excedido aí. Mas são valores de taxa de chuva. Tá? Quanto mais alto, maior a intensidade da chuva em milímetro por hora. E aqui na horizontal, percentual de tempo em que uma determinada taxa é excedida, em média, em determinada localidade. Então, o que é cada uma dessas várias curvas aqui? Ó? Cada uma dessas curvas eu tenho 7 curvas que são de Belém, são as curvas em preto, e 2 curvas em azul que são em Mosqueiro. Mosqueiro é uma localidade que fica também ali no Pará, é uma ilha, é uma localidade até turística, em que a gente aqui no Brasil, para medir clima equatorial, usa muito Mosqueiro, Belém, mas Mosqueiro também, que tem um clima ali muito interessante ali daquela região, em termos de regime de chuva. Tá? Então tem essas curvas aí, essas 9 curvas plotadas aqui. Cada uma delas ao longo desse período são curvas em geral anuais. Tá? No caso de Belém é uma mesma localidade, então reparem como é que ao longo do passar dos anos você pode ter curvas de comportamento distinto, como é que o ano em que você está medindo ele influencia, né? Por quê? Porque às vezes você está com um comportamento atípico, um ano de El Niño, um ano de Laninha, um ano de muita estiagem, um ano de muita chuva. Você pega esse gráfico mais abaixo aqui, claramente foi um gráfico de um regime atípico. Por isso que a gente tem que medir muitos e muitos anos para conseguir pegar um comportamento médio. Imagina se eu resolvo medir só um ano e eu dou o azar de pegar um ano atípico. Eu vou dizer que Belém tem um comportamento médio que não está sendo muito bem modelado não, porque eu peguei um ano atípico, assim como um extremo aqui para cima, e muitas vezes também está exagerado. A gente precisa medir vários anos, tá? Para obter uma média confiável. Mas finalmente, como é que eu interpreto cada um desses gráficos aqui? Então quando eu olho aqui, ó, 10 elevado a 0, 1% do tempo. Aí eu pego aqui, subo num determinado gráfico e puxo para cá. E vamos dizer que deu 5 milímetros por hora. Tá? Isso quer dizer que a taxa de 5 milímetros por hora ela é excedida em 1% do tempo. Ou seja, em 1% do tempo, ao longo daquele período ali, eu terei taxas acima de 5 milímetros por hora. Ou seja, vai chover de maneira mais intensa do que 5 milímetros por hora em 1% do tempo. Tá? Agora, vamos pegar taxas mais relevantes, mais significativas, né? Por exemplo, pegar nesse gráfico preto aqui, ó, esse gráfico tracejado preto aqui, tá? Quantos por cento do tempo eu teria uma taxa acima de 60 milímetros por hora, que já é uma chuva muito significativa. Aí eu vejo aqui, ó, cerca de 10 a menos 1, 10 a menos 1% do tempo, um tempo relativamente pequeno, tá? É que vai chover mais do que 60 milímetros por hora.
Então reparem que a forma do gráfico, ela necessariamente é desse jeito mesmo. Por quê? Taxas mais elevadas só serão excedidas em percentuais de tempo muito pequeno, a gente sabe disso, né? A maior parte das vezes, né, está chovendo uma chuva de taxa razoável, né, não tão alta assim. As chuvas torrenciais, muito fortes mesmo, esses valores de taxa aqui, ó, vão acontecer durante períodos de tempo, em minutos, por exemplo, pequenos, ao longo de um ano inteiro. Por isso que o gráfico ele é dessa forma, ele começa lá em cima e ele vai caindo aqui, ó, porque chuvas mais fraquinhas, regimes mais baixos, acontecem em percentuais de tempo mais elevados. É isso aí mesmo. Qualquer lugar do planeta você vai ter gráficos que o formato é esse. Agora, se esse caimento ele é mais intenso, ele é menos intenso, até onde ele chegou lá em cima, chegou a esses valores muito elevados ou não, aí vai variar de localidade para localidade do planeta. Tá? Climas temperados, climas tipicamente da Europa, você certamente não vai ter a parte mais alta dos gráficos, não serão esses valores aqui, serão valores mais baixos. Tá? Mas o formato de uma CCDF de taxa de chuva vai ser desse jeito. Tá? E isso sim começa a ser mais relevante para a gente em telecomunicações. Particularmente, esse valor aqui, ó, que é a taxa de chuva excedida em 0,01% do tempo. É a taxa, eu pego aqui o 10 a menos 2, tá? O 0,01, e eu subo essa vertical aqui e eu vejo onde é que eu cruzei os gráficos. Essa taxa ela é muito relevante, ela foi escolhida pela União Internacional de Telecomunicações para ser uma taxa em que, durante muito tempo, o modelo da UIT, de atenuação por chuva, se baseou em cima dessa taxa daí. É uma taxa em que é um percentual em que a taxa, né, que é excedida já é uma taxa muito importante para a gente em telecomunicações, são valores muito elevados. Tá? Uma outra coisa que acontece, alguém poderia perguntar, mas por que não escolhe taxas ainda mais aqui para a esquerda, para pegar valores ainda mais críticos? Né? Esses valores são mais raros, e por serem mais raros, a gente costuma ter menos medições deles. De maneira que, muito extremo aqui dessa curva, a tua taxa de confiabilidade probabilística ela começa a cair. Porque existem poucos eventos medidos aqui. Tá? Às vezes essa curva ela começa até, ao invés de ficar um comportamento suave, ela fica até um pouco quebradiça, que a gente chama aqui nesse extremo, porque a gente não tem muitos eventos, né? Estatisticamente não tem tanta coisa. Tá? Então esse valor ele é um valor confiável, de haver muitas medições ainda, que atinja isso daqui. Tá? E também se eu fosse muito aqui para a direita, eu ia ter uma confiabilidade probabilística muito grande, sim. Quanto mais para a direita, mais eventos a gente conseguiu medir, com certeza. Tá? Eles são mais recorrentes. Mas, em compensação, são valores que, para a gente, em telecomunicações, eles têm menos relevância no impacto que eles vão causar nos enlaces. Tá? Então, por uma somatória aí de razões, a UIT usou o famoso R0,01. Isso é bem conhecido entre os projetistas que calcula o efeito da chuva. Tá? Aqui um comentário, no Brasil existem centros de pesquisa, e aí tipicamente o pessoal lá do CETUC, talvez uma das maiores quantidades de medições de chuva em clima tropical do planeta, tá? Não só em termos de instituições brasileiras, mas tem ali uma quantidade de medições para clima tropical extremamente relevante. Tá? Então, olha, a UIT, ela, ao longo do tempo, em termos de
modelo para chuva, houve algumas coisas questionáveis que foram sendo ajustadas ao longo do tempo, mas que por muito tempo se trabalhou de uma maneira que, principalmente para o nosso tipo de clima, era meio questionável você usar as recomendações de cálculo da UiT por algumas razões. Primeiro, ela gera essa predição de indisponibilidade dos enlaces devido à chuva com base apenas nesse valor de R001. Olhem que coisa interessante se a gente volta no gráfico. Então eu pego aqui um determinado R001, tá? E se eu pego duas localidades, que por coincidência, ali exatamente no R001, o gráfico do regime completo delas passa ali por aquele mesmo valor, tá? Só que uma localidade tem um determinado formato. A outro formato da CCDF é totalmente distinto. Porém, em R001, coincide de passar no mesmo ponto. Tá? Para o UiT, essas duas localidades terão exatamente o mesmo comportamento de atenuação devido à chuva. O modelo da UiT vai dar exatamente a mesma coisa, o mesmo valor. Ao passo que a gente sabe que se elas têm esse gráfico de CCDF muito distinto, é diferente. Teria que dar diferente. Tá? Então tem uma certa imprecisão pelo fato da UiT ser muito conservadora nesse método e usar apenas um valor de taxa. Tá? Esse é um ponto. No Brasil foi desenvolvida a metodologia há muitos anos já, essa metodologia foi submetida ao UiT, que considera toda a distribuição e não apenas o R001, muito mais precisão. E outra, né, o que a UiT costuma fazer? Além de considerar, tá, isso em recomendações um pouco mais para trás, mas muitos e muitos enlaces foram feitos dessa maneira. Além de ter essa questão de considerar apenas o R001, o que ela faz? Ela faz um atlas mundial, pega todo o globo terrestre, planifica e divide em regiões em que cada região ela coloca lá qual é o R001 típico, médio daquela região ali. Aí você, como projetista, vai lá e pega o R001 da sua região. Só que no caso específico do Brasil, o conhecimento a respeito de R001, tá, na época de elaboração dessa recomendação da UiT, e que isso perdurou por muito e muito tempo, pegava todo o Brasil e dizia que o Brasil tinha só dois R001 distintos. Um mais lá para cima, o outro pegando um pouco mais para baixo. E qualquer um de nós, a gente teve aula de geografia, né? Ou se algum de vocês que está assistindo esse vídeo já morou em várias localidades do país, sabe que descrever o país inteiro com apenas dois valores de R001 é uma coisa bastante pobre de se fazer. Então tinha esses dois problemas aí na UiT. O pessoal também aqui desse mesmo centro atualizou esse mapa e colocou 5 divisões climáticas, o que já fica bem mais interessante. Tá? Então, quando a gente compõe essas deficiências de metodologia, o que sempre aconteceu nas predições de atenuação por chuva no Brasil foi o seguinte: as predições costumavam ser otimistas. Que é uma coisa muito séria. O que é predição otimista? É o modelo te dizer que você vai ter uma atenuação mais baixa do que na verdade se verifica na prática, que na verdade iria acontecer. Então você acha, né, que a sua margem de potência que você tem no enlace, ela é suficiente para acomodar as chuvas que tipicamente vão acontecer naquela região, mas na verdade não, pode ser que ela seja insuficiente, porque o teu preditor de chuva fez uma predição abaixo do que na verdade acontece. Isso acontecia muito em predições no Brasil e era muito crítico, principalmente para frequências mais altas, 15, 20, até acima disso, gigahertz. Tá? Então isso era muito problemático e para enlaces mais longos, inclusive, de alguns quilômetros. Tá? Aqui um exemplo típico, olha, de
de medição de taxa de chuva junto com a atenuação do sinal de radiopropagação. Então, isso aqui é um enlace terrestre, vejam só, de 13 km de comprimento, operando em 15 GHz, uma medição bastante antiga. Tá? Aqui é o tempo, ao longo do tempo em que foi medido isso. Vermelho é uma medição pluviométrica de chuva, então a partir do que se mediu num pluviômetro, né, tem uma maneira, e a gente pode conversar sobre isso no nosso encontro síncrono, mas tem uma maneira bem interessante em se medir com pluviômetro não apenas a quantidade de milímetros que choveu, mas a taxa em que choveu, milímetro por hora, que é o que está descrito nesse eixo aqui, ó. Taxa de chuva, milímetro por hora. Então esse eixo aqui é o eixo que a gente usa para olhar para o gráfico vermelho. E aqui, de maneira concorrente, simultânea, foi medido o nível de sinal. Então reparem que eu tenho um nível nominal de sinal, é aquele nível que a gente calcula, né, quando a gente faz o cálculo de orçamento de potência de um enlace ponto a ponto. Né? Então tem lá aqueles elementos que estão presentes o tempo todo, que portanto a gente usa para o nível nominal, mas em determinados instantes tem uma queda muito grande. Tá? O valor de potência está aqui, ó, nesse eixo, em dBm. Tá? E associado, quando eu olho para cá, claramente essa queda está associada à chuva. Olha como coincide certinho com o formato dessa intensidade de chuva. Olha. Teve uma queda mais pronunciada. Aqui teve um restinho de chuva, que tem essa queda aqui. E tem essa coisa aqui estranha, olha, tem essa queda aqui que não está associada a nada. E aí isso daqui, geralmente, eu peço uma certa reflexão. Será o que é isso daí? Alguém pode dar um pause aí, tá? E pensar um pouquinho o que deve ser aquilo dali. Tá? Bom, para quem deu pause ou para quem não deu pause, algumas coisas o projetista tem que estar de olho quando ele vê isso daqui. Aqui no caso seria um pesquisador até, né? Que ele está olhando para aquelas medições, querendo chegar a uma conclusão. Um pesquisador e um projetista habituado, ele vai olhar a duração disso daqui, a característica da dinâmica disso daqui, bastante acentuado, e depois voltou ao normal. Tá? Isso daqui tem todo o aspecto de um evento de chuva. Tem sim. Tá? Porém, cadê a medição da chuva aqui embaixo? Não é? Bom, isso daqui é um caso típico de um problema clássico, né? Um problema até muito, muito prosaico, tá? Que vai acontecer. Você está medindo a chuva no enlace. Essa chuva pode ter acontecido em qualquer ponto do enlace. Só que você tem uma limitação das localidades em que você posicionou pluviômetros para medir a chuva. Então aqui, tipicamente, foi uma chuva que aconteceu numa localidade onde você não tinha um pluviômetro para detectar aquela chuva. Isso é um problema grande, né? Pesquisadores com mais recursos financeiros, eles podem distribuir pluviômetros ao longo daquele enlace, tá aumentando a chance de você conseguir detectar a chuva, onde quer que aquela célula de chuva tenha acontecido. Isso é uma coisa bem interessante. Aqui houve essa perda de informação aí. Aqui não, aqui foi ótimo. Choveu onde estava um dos pluviômetros. Tá? Então isso são questões com as quais os pesquisadores, projetistas, às vezes têm que lidar. Aqui agora eu estou partindo para medições satélites, são medições com as quais eu tive muito contato ao longo do doutorado, porque meu doutorado foi exatamente esse estudo de chuva. A gente tentou fazer de maneira sintética, né, simular, por meio de software, a ocorrência de chuva em enlace satélite, numa determinada faixa específica, ali no entorno de 11,5 GHz, que é uma faixa onde, né, para alguns tipos de clima, é a faixa onde vai começar ainda o efeito da chuva, mas no caso aqui era clima tropical e equatorial, então 11,5 já é bem atuante a chuva, e mais do que isso, não é um enlace curto, é um enlace satélite, é um enlace que ele pode atravessar um comprimento significativo da célula de chuva, e por ele ser muito longo, né,
ele, mesmo que o trecho dentro de chuva não seja assim tão grande, mas o impacto gerado no enlace que é longo, que muitas vezes opera com margens já muito restritas, tá, pode ser significativo. Então, um enlace satélite operando acima de 8 GB, fazer um estudo de efeito de chuva em clima tropical e equatorial é fundamental, porque o impacto ele é muito, muito grande. Tipicamente, ele é um impacto que, se você não toma cuidado no seu projeto, é um impacto que ele vai causar queda do teu enlace quando chove. Tá? Então, aqui é um comportamento, isso aqui é um nível de sinal medido ao longo de um dia inteiro, 0 até 24 horas, de um enlace satélite, tá? Em condição de céu claro, sem chuva nenhuma. Tem uma oscilação aqui muito bem comportada, que é a oscilação orbital, e ele tem uma variação ali pico a pico de 2 a 3 dB por conta dessa oscilação. Isso tudo já é previsto dentro do cálculo de enlace. Tá? E aí eu vou pegar um exemplo aqui medido lá em Mosqueiro, ó, de novo. Mosqueiro, aquela região lá no Pará, que eu mostrei ainda há pouco. E é muito interessante aqui que assim enlace, Mosqueiro é uma localidade que para apontar para esse satélite, do qual a gente coletou as medições, é um satélite que sempre ficava enviando um nível, tá? Um sinal, uma onda contínua, não modulada, é um CW que a gente chama, Continuous Wave, que tem um nível ali muito preciso, que oscila muito pouco, é exatamente para ser usado em estudos de telecomunicações. Não é um sinal que está transmitindo informação para a Terra, nada disso. É um sinal para a gente conectar nele, é um beacon, que a gente chama, como se fosse um farolzinho ali, que a gente conecta nele e usa isso para fazer medições, para fazer estudo. Então, 89 graus, reparem, uma antena praticamente apontando para cima, então, um enlace vertical praticamente. Tá? Nessa frequência, que é dentro da banda que a gente conhece como a banda KU, e a antena receptora muito, muito grande, um diâmetro ali de 3 metros, a antena terrestre, tá? Para ter uma diretividade muito boa, para ter uma faixa ali, ela consegue pegar sinais, mesmo que eu tenha uma atenuação grande quando está chovendo, pelo fato de eu ter uma diretividade alta, esse enlace ele tem o que a gente chama de uma faixa dinâmica, em que ele consegue operar muito grande. Porque como eu estou com muita sobra de potência, quando ele está na situação nominal, e tem muita diretividade, eu estou operando com uma margem bastante significativa, tá? Estou operando com folga, estou detectando mais potência do que seria o necessário para o meu receptor conseguir identificar aquele sinal, tá? Na condição típica, de maneira que quando chove, eu consigo detectar chuvas bastante intensas, porque eu tenho margem ali para acomodar aquela perda de potência em dB. Como é que eu consigo ter essa grande margem, essa grande faixa dinâmica do meu enlace? Operando com antenas grandes, antenas de grande diretividade, de elevado ganho. Tá? E aí eu tenho aqui, eu tinha também, quem fez as medições, eu usei os resultados de medições que haviam sido feitas. Havia pluviômetro, ali pertinho da antena, tá? O pluviômetro, então, aqui está junto 2 dias, ó, intervalo de 48 horas, porque teve uma chuva aqui, ó, bem de madrugada, olha só, de um dia para o outro. Né? Chuva forte, chegou a dar pico de mais do que 50 milímetros por hora, isso é chuva muito forte. Chuva de região amazônica mesmo. E aí aqui, ó, como é que vinha o nível de sinal, isso aqui é o sinal do satélite, e aqui, ó, atenua, atenua, atenua de novo, batendo certinho com o pluviômetro. O que era muito interessante nessa localidade? Sempre que chovia, a gente conseguia detectar a chuva no pluviômetro também. Por que isso? Podem dar um pause aí e olhar para as informações que estão aqui. A resposta está aqui. Bom, se você deu pause ou não deu pause, qual é a questão aqui? Esse enlace é praticamente vertical. Então, ele será afetado por chuva quando tiver uma célula de chuva ali exatamente em cima daquela antena. Não é?
células um pouquinho mais deslocadas não vão afetar, porque é um enlace aqui para cima. A chuva tem que estar exatamente acontecendo ali. E aí o pluviômetro está logo ali, do lado da antena. Então essa célula de chuva que está afetando o enlace, com certeza está sendo captada também pelo pluviômetro. Então, todas as vezes, conseguia ter essa informação de atenuação de sinal junto com o regime em milímetro por hora. Então, as correlações que se pode fazer entre essa informação e essa, o formato, né, a dinâmica do evento da chuva e a dinâmica da atenuação provocada por ele, gera estatísticas muito boas, porque tem uma quantidade de dados muito, muito boa. Não acontecia o que aconteceu naquele enlace terrestre que a gente viu ainda há pouco. Né? E aí a gente consegue traçar, né, isso daqui, a curva preta aqui, ó, é a curva, é a CCDF real, tá? Média lá de Mosqueiro, tá? Então aqui atenuações, mas é a CCDF não de milímetro por hora, é a CCDF de atenuação. Então lembram aquele gráfico que a gente viu ainda agora, que era o milímetro por hora excedido para determinados percentuais de tempo. Aqui é do mesmo jeito, é uma CCDF também, percentuais de tempo, mas é a atenuação excedida. Então evidentemente que ela tem uma mesma natureza, o mesmo formato. Olha os valores de atenuação para aquela faixa de 11,5 GHz. Olha ali no R001, por exemplo, né? Chegaria a 20 dB de atenuação. Isso é uma atenuação brutal no enlace. Se você não está preparado para aquilo, são aqueles minutos ali ao longo do ano em que o enlace vai apagar. Né, que você vai dizer para o seu cliente. Se é uma operadora de internet, de TV, por satélite, o que seja, você olha, faz lá o teu projeto e você vai dizer para o seu cliente, olha, nós garantimos períodos de disponibilidade de 90 e tantos % do tempo. Né? E o complementar daquilo ali é o período em que vai estar indisponível. São essas ocorrências aqui mais raras, essa parte mais para a esquerda aqui, ó, que os valores de atenuação são brutais, em que você não consegue fazer nada como contramedida daquilo ali. Tá? E aí é que está o ponto. Será que não conseguimos mesmo fazer nada como contramedida? O que a gente precisaria ter para conseguir tolerar essas perdas tão brutais? Eu não falei de margem do enlace. E se eu usar então uma antena muito, muito grande, que vai me dar um ganho grande, que quando eu estou em situação de céu claro, eu estou com uma margem enorme, muito grande. Uso também amplificadores muito grandes, uso tudo que tiver disponível, para que naqueles instantes de chuva torrencial, eu talvez, né, eu consiga sobreviver, meu enlace consiga sobreviver a isso daí. Será que isso é prático de se fazer essas coisas? Não, não é. Tá? Eu precisaria de margem de potência muito grande em enlaces, que olha só, as faixas que a gente tem. A gente tem a banda X, muito comum, essa banda aqui, ó. Banda KU, né, em parte se confunde aqui, e banda KA já muito elevada, muito adotada em enlaces satélite. A banda X é muito usada em sistemas de micro-ondas em geral. Tá? A KU e a KA a gente já está falando de satélite, duas bandas, todas elas muito afetadas por chuva. A KA, então, muito. Tá? Tem a banda, frequências acima da banda Q, mais do que 30 GB, parte dela pegando aqui no KA. Tá? Então, às vezes, enlaces satélites para sistemas de comunicação multimídia, operando em alta taxa de transmissão, uma banda bem elevada, e muito afetado por chuva. Preciso de margem de potência. Só que pode chegar um determinado ponto em que essa margem aí, eu não consigo ter margem suficiente. Tá? Então vamos abrir um parênteses e falar de uma coisa que a gente já falou um pouco, mas eu posso detalhar um pouquinho agora, que é essa questão de margem. Tá? O quanto que está sobrando de potência. Tá? Em relação àquele nível, que é aquele nível suficiente para que o receptor ele consiga decodificar o meu sinal, a sensibilidade do receptor. Está chegando
né, em nível nominal de propagação, está chegando a um valor que é x dB acima, esse valor mínimo necessário, eu estou com x dB de margem de sinal. Tá? Então, olha só. Diferença entre a potência nominal recebida e o limiar de recepção, aquele limite inferior. Essa diferença é a margem. Então, olha, margem, potência recebida nominal, menos o limiar. Dois valores em dBm sendo subtraídos, vai me dar um valor em dB, que é a margem. Quem é essa potência limiar? A gente pode falar um pouquinho sobre ela. Tá? Eu tenho, se o meu receptor ele tem uma relação sinal-ruído, que é o requisito, um S sobre N REC, que é o requisito dele de funcionamento, eu consigo extrair quem é esse sinal aqui, é a minha potência limiar. Tá? Isso daqui é como a gente calcula ruído, ruído branco. Tá? Constante de Boltzmann, K, que multiplica a temperatura ali no receptor em Kelvin, banda que está entrando, e aqui a própria figura de ruído do receptor, é o quanto que ele contribui com o ruído, ele mesmo. Por ele ser uma circuitaria que está funcionando ali, aquela circuitaria também gera ruído, que atrapalha o próprio sinal que ela está recebendo. Tá? Então, KTB-N, tá, em escala linear, é a contribuição de ruído térmico. Potência é a potência que está chegando. Eu preciso ter uma relação entre a potência desejada de ser recebida e o ruído, que é aquela parte que está atrapalhando. Isso daqui, essa razão, precisa estar acima de um determinado limiar de requisito para que aquele receptor funcione. E existe um requisito se aquele receptor é para comunicação de voz, de dados, de streaming, tá? Vídeo, né? Cada um tem lá o seu requisito, tá? Que é um determinado valor em dB, certo? Bom, então isso daqui tipicamente é medido em laboratório. No encontro síncrono eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas uma vez que eu saiba, eu tenho os valores típicos disso daqui, né? Eu consigo descobrir então quem é esse PR limiar, tá? Que é o PR limiar que aparece aqui. Aí eu faço as minhas contas do meu orçamento de potência e descubro quem é a potência nominal. Aquela continha que começa lá no transmissor, vai pelo cabeamento, antena, passa pelo canal, antena receptora, cabeamento e qual é a potência recebida nominal. Ela está aqui. Tá? Subtraio do limiar, que eu encontro gravado lá no receptor, qual é a potência limiar desse receptor aqui. É um dado de entrada. Está lá no datasheet daquele receptor. Tá? Então isso aqui eu calculei, isso aqui eu obtive do datasheet, porque o fabricante fez lá essa continha, descobriu quem é o PR limiar e botou no datasheet para nós projetistas. Descubro quem é a margem. Tá? Essa continha, vamos falar um pouco sobre ela no encontro síncrono. Tá? Essa conta, ela em grande parte vem aqui, ó, do denominador. Tá? Esse menos 174 nada mais é do que o cálculo desse produto constante de Boltzmann vezes temperatura para um valor clássico de temperatura que se costuma usar nos projetos. Então, quando eu faço esse produto, né, e depois a gente ainda vai passar isso para dB, vai dar esse valor aqui e a gente conversa mais sobre isso. Fato é que potência limiar, calculado por essa coisa aqui, isso veio daqui, ó, né? E aí a margem é a potência nominal menos essa coisa toda aqui, ó, menos isso tudo aqui, que é o que foi trazido aqui para baixo. Então tá aí a margem. E ela depois que você fez o seu orçamento de potência, você calcula logo a sua margem. Porque sabendo esse valor de margem em dB, você vai entrar em algumas recomendações da União Internacional de Telecomunicações, alguns documentos, em que a sua margem é um input para aquele documento, e aí você consegue ter como saída, né, você faz uma série de cálculos ali, e a saída é, por exemplo, quantos por cento do tempo ao longo de um ano o seu enlace vai estar funcionando, né, naquela localidade em que tem um determinado regime de chuva.
É com o valor de margem que você consegue saber se o teu enlace está ok ou não está ok para aquele determinado regime de chuva. Tá? E aí, pessoal, antes de fechar esse parêntese sobre margem, margem é tão importante que ela não é usada só no cálculo de chuva, não. Eu aproveitei esse assunto chuva para introduzir um pouquinho mais de detalhe essa questão de margem. Mas ela é importante para calcular alguns parâmetros, até quando o enlace está operando em céu claro. Até ali a margem é importante para a gente calcular algumas outras coisas, que eu vou até comentar em um próximo vídeo. A margem ela é fundamental, não é só para o cálculo de chuva. Tá? E ela é um valor não muito difícil de ser obtido. Você rapidamente obtém qual é a margem de operação do teu enlace. E com aquilo ali você descobre muita coisa a respeito da qualidade de operação do teu enlace. Tá? E ainda um outro ponto. Margem também não é um parâmetro que a gente calcula só para enlaces ponto a ponto. Lá em enlaces de área de cobertura, que a gente chamou de ponto área, uma área de cobertura celular, eu cheguei a comentar muito brevemente, ali também existe o conceito de margem. Tá? Então, se eu quero que nas bordas da célula garantir, né, que haja cobertura na maior parte do tempo, tá? Esse é um cálculo probabilístico, lembrando que borda costuma ser a região mais crítica da célula. Então, se eu quero para 90 e tantos por cento de cobertura, eu descubro qual é a margem que eu preciso ter. Então, eu tenho que buscar, eu tenho que correr atrás de garantir aquela margem ali. Porque se eu não garanto, eu não tenho aquela cobertura naquele percentual que eu, projetista, defini que é o que eu quero ter. Tá? Então, margem ela está presente sempre. Às vezes ela é encarada de maneiras distintas, a forma como eu vou fazer o cálculo com a margem, mas margem é um parâmetro fundamental em qualquer tipo de enlace. Bom, então voltando aí, fechando esse parênteses, a modelagem teórica da atenuação por chuva não é simples, depende desses parâmetros aí. Tá? No caso de satélite, você ainda pode ter distintas inclinações com que esse enlace atravessa o volume de chuva, dependendo do posicionamento em que fica o satélite. Isso também é um parâmetro muito importante. Então tem muitas modelagens para célula de chuva, aquele volume, modelagem cilíndrica existe, tem outras modelagens, a própria modelagem para gotícula de chuva. Isso dá origem a algumas recomendações da UIT. Tá? Então essa aqui é uma delas, ó, é a clássica de chuva. ITU, né? A UIT em inglês, International Telecommunication Union. R quer dizer que é o setor de rádio, então ITU-R. P quer dizer que dentro do setor de rádio é a parte de propagação. Então todos que tem um P é propagação. 838 é um assunto. Então a 838 é o seguinte, é esse modelo aí, tá, de atenuação específica devido à chuva, tá, para ser usado em métodos de predição. Então a 838 ela tem esse título aí. Traço 3 é a versão dela, está na terceira versão. Tá? Essa que eu acabei de pegar no momento em que um pouquinho antes de gravar o vídeo, eu peguei lá qual era a última versão. Então a 838 é clássica de chuva. Tem também a 839, na quarta versão, que é a versão de 2013, que ainda está válida, tá? Que é a respeito de modelos de altura de chuva, também para ser usado em métodos de predição. Que é a altura típica onde a chuva está se formando. Tá? Isso é útil para alguns modelos, então existe uma recomendação só para você calcular quem é esse parâmetro H, da altura da chuva, para entrar em alguns modelos e daquele modelo você ter a saída que você quer. Na OIT acontece muito isso, você usa às vezes uma sequência de recomendações, cada uma você extrai um determinado parâmetro até obter o resultado final. No caso de chuva, essas duas aí são clássicas. Aqui alguns valores clássicos de atenuação específica para algumas frequências, eu usei de um livro que está na nossa bibliografia recomendada. Tá? Tal consequência muito importante, né, de você ter
atenuações específicas dessa ordem de grandeza aqui, que você vai ter indisponibilidades, né, do teu enlace, quando ele fica totalmente fora do ar, ou às vezes ele não fica indisponível, mas você tem uma queda significativa da qualidade do teu enlace, isso também é importante. Tá? E são dois parâmetros, indisponibilidade e qualidade, importantes do projetista medir, né? Porque ele precisa, ele vai fazer uma promessa de qualidade e de disponibilidade para o cliente dele, isso precisa estar bem calculado. Isso são as recomendações da OIT que dizem isso. Tá? Você vai obter lá uma determinada indisponibilidade anual de, sei lá, 5 minutos ao longo de um ano, teu enlace vai estar indisponível. Você calculou isso. Tá? E aí você tem que entrar com essa informação numa norma a respeito de qualidade e disponibilidade, para dizer o seguinte, esse valor que você obteve aí, está dentro das normas ou você está violando as normas internacionais que foram acordadas a respeito de disponibilidade, a respeito de qualidade? Esse assunto ele é bem grande, tá? Ele já extrapola o nosso curso, mas é um assunto muito interessante, essas normas a respeito do atendimento de qualidade e de disponibilidade. Porque se não estiver atendendo, você tem que mudar ali características do enlace para passar a atender. E aí uma recomendação muito importante para enlaces ponto a ponto, é tida como a grande recomendação, que ela congrega o resultado que a gente extrai de outras recomendações para alimentar essa daí, e ela dá como resultado para a gente essas informações de qualidade, disponibilidade, é a P530, que já está na sua versão 17, a versão mais atual dela, né? Que é a respeito exatamente dos métodos de predição, tá? Para fazer o projeto de enlaces terrestres em linha divisada. É uma recomendação super completa. Alguns livros eles trazem a tradução dessa recomendação e o passo a passo da recomendação. Tá? Ela é a recomendação mãe, no caso de enlaces ponto a ponto. E os resultados que você pega de recomendação de chuva, né, algumas outras, você pode alimentar a P530. Agora, existem casos, a gente falou de margem. Tá? Imagine uma localidade em que você precisaria ter uma margem muito elevada. Você está operando em muito alta frequência, aquela localidade tem um regime de chuva muito importante, muito intenso, e que você manter ali ter uma antena enorme, tá? No usuário. Que muitas vezes não é nada prático ter uma antena muito grande. Você manter um amplificador de altíssima potência. Sabendo que esses enlaces, o enlace no caso de satélite, ele algumas das vezes é um tipo de enlace que é bidirecional. Pode ser fácil ter um amplificador grande em terra, mas eu ter um amplificador grande no satélite, isso não é nada prático. Consumo de energia, peso, duas coisas que você tem que pensar várias vezes antes de botar isso num satélite, né? Então surgem algumas técnicas que eu queria falar um pouco aqui, que são as técnicas de mitigação de desvanecimento. São as FMTs em inglês, tá? Que são contramedidas que acontecem em tempo real. Então imagina que está chovendo, né? E só naquele momento da chuva é que você vai fazer um aumento de potência, você vai fazer alguma coisa no teu enlace que só vai agir no momento em que está chovendo. Então tem alguma esperteza aí, tá? Que detecta quando é que começa, quando é que termina a chover, e aí você aumenta a potência, ou então usa um esquema de modulação que seja mais robusto, que vai conseguir fazer a tua comunicação sobreviver àquela chuva, talvez diminuindo a taxa de transmissão, mas tudo bem. Geralmente o usuário ele prefere que a taxa diminua, é muito melhor do que cair a conexão, né? E aí terminou a chuva, tudo volta ao normal, o sistema se reconfigura para aquela situação ideal de nível nominal, de céu claro. Tá? Existem essas técnicas, só que você precisa treinar dispositivos, né, com a dinâmica da chuva daquela localidade para que ele saiba responder aquilo ali. Então,
As formas de fazer essas contramedidas pode ser o aumento de nível de sinal, uma coisa mais sofisticada seria trocar a codificação ou a modulação, chavear para diversidade de sítio, de localidade. Uma hora um satélite está se comunicando com uma determinada base, outra hora ele pode estar se comunicando com uma base que está a quilômetros de distância. E essas duas bases são escolhidas de maneira que, estatisticamente, já se determinou que quando está chovendo num local, dificilmente estará naquele outro. Você pode obter essa estatística aí, né? Então você chaveia. Começou a chover aqui, chaveia lá para o outro, que a chance de estar chovendo no outro é muito baixa. Isso se chama diversidade de sítio. É usado para satélite. Tá? Então você precisa treinar esse mecanismo, né? Então isso daqui é uma série temporal de atenuação por chuva. Então esse mecanismo precisa ser treinado com essa dinâmica. Então ele vai detectando essa mudança da derivada aqui, ó, essa rampa de subida da chuva, a rampa de descida. Você treina o dispositivo para ele identificar que conforme começa a subir, da maneira como está subindo, ele sabe distinguir que, opa, isso daqui é um evento de chuva. Isso daqui não é um outro fenômeno, isso é chuva. E se está ainda tem umas sofisticações do tipo, se está subindo desse jeito, é porque existe uma chance de que ela dure X minutos. Porque a gente ainda consegue estabelecer uma relação entre a inclinação e a duração. Às vezes acontece de chuvas que começam de maneira mais lenta, muitas vezes são as chuvas que vão durar mais. E às vezes, principalmente em clima tropical e equatorial, aquela chuva que já começa torrencial, às vezes é aquela chuva que é só a pancada. Então a maneira como essa derivada muda, ela está relacionada à duração. Dá para estabelecer essa estatística. Olha só que coisa interessante. Só que para estabelecer essa estatística, muita medição em cima, para ficar confiável isso. Né? E aí, já finalizando, um exemplo aqui, uma foto de uma medição típica para se extrair estatística de chuva. Isso daqui é um pluviômetro, ele parece mesmo um balde, é do tipo Tip Bucket, Rain Gold é pluviômetro. E Tip Bucket é um tipo clássico, a gente fala um pouquinho sobre isso no nosso encontro. E outros dispositivos para medir como é que é a chuva, né, a característica da gota de chuva. Outro aqui para medir direção e velocidade do vento. Aqui, ó, enlaces operando simultaneamente. Essa é a melhor situação. Você tem enlace e tem também pluviômetro. E aqui enlaces de altíssima frequência, olha, né? Medidor de umidade relativa, temperatura. Então você tem uma estação meteorológica ali junto com enlace de rádio. É um setup bem interessante para fazer pesquisa de chuva. Tá? E aqui esse último slide, uma busca que eu fiz hoje na base de artigos da CAPES, tá? A base que a gente mais costuma usar. Eu fiz uma busca por Rain Attenuation, atenuação por chuva. Tá? Publicações só de artigos dos últimos 2 anos. E eu excluí, por exemplo, artigos que sejam em predição de chuva, que é pessoal lá da meteorologia, que não seja de radiopropagação. Eu procurei manter o uso ali em radiopropagação. Para a gente saber se é um assunto que ainda se tem o que fazer hoje em dia. Então eu encontrei, olha, 1.195 artigos nessa busca muito rápida. Tirei também geologia, tá vendo? E tem lá uma lista dos últimos 2 anos dessa quantidade de artigo, quantidade significativa para um tema que já é estudado há muito tempo, muito mesmo, que se estuda a chuva. E olha como ainda se produz, ainda tem coisa para se fazer. Tá? Então aqui 2 exemplos, um é um modelo para enlaces óticos em meio aberto, tá? Enlaces muito afetados por chuva. Aqui é para enlaces terra-espaço, tá? Enlaces satélite. Um novo modelo de predição sendo proposto. Tá? Um artigo de 2018. Tá?
Então tem muito o que se fazer nessa área, uma área muito interessante que tem o que se fazer. Ou usar dados já medidos para fazer novas modelagens, fazer novas medições para atualizar modelagens, tá? Tem muita coisa que se pode fazer. Então sobre isso era a noção que eu queria dar, de atenuação por chuva para vocês. Tá? A gente pode discutir mais em encontro síncrono, tirar dúvida das formas tradicionais. Obrigado por ter assistido até aqui. Então, até uma próxima. Até já.